queridos, sejam todos bem-vindos. Sou a professora Cláudia Molinaro, professora de Direito Administrativo, e vamos estar juntos em alguns encontros para falarmos dos principais temas de direito administrativo para a nossa prova. Eu escolhi alguns temas que eu entendo que são muito importantes para a nossa prova, olhando, por exemplo, o gosto da banca, né? O que ela gosta mais, e também pela importância do tema. Então, por isso que a gente já vai abrir esse nosso primeiro encontro. Nós vamos inaugurar esse nosso encontro com a aula sobre a Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Então, você precisa, para acompanhar a aula, para que a sua aula seja eficiente, o seu estudo seja eficiente, que as coisas fiquem tranquilas para você, né? É preciso que você abra a lei. Então, vamos abrir a Lei 8429 de 92. A Lei 8429 de 92 é a lei que trata do tema improbidade administrativa, tá? É a lei que regulamenta o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Nós temos vários artigos que falam de improbidade administrativa no texto constitucional, mas o mais importante, a base constitucional do tema improbidade administrativa é o artigo 37, parágrafo 4º, que pede uma lei. E a lei que veio regulamentar o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição é a Lei 8429 de 92, que a gente vai estudar. Eu só quero que você tome cuidado, que se você estiver com o seu VADME, com a sua legislação administrativa, é preciso que você verifique se a sua lei, tá? Seu material, se a Lei 8429 de 92, ela está já devidamente alterada, porque a Lei 8429 de 92, ela sofreu uma significativa alteração em outubro de 2021. A gente já está em 2023. Então, não dá para estudar com uma legislação, ou melhor, não dá para estudar a Lei 8429 de 92 sem a atualização que aconteceu em outubro de 2021. Foram alterações muito significativas, a ponto de pessoas acharem que a lei de improbidade era uma outra lei. Ah, mudou a lei de improbidade, prof? Não é mais a lei 8429 de 92? Continua sendo a lei 8429 de 92. Continua o mesmo número. De fato, as alterações que ocorreram no corpo, no texto da legislação, foram muitas. Então, a sensação que a gente tem é que é uma lei nova, mas não é. A numeração é a mesma, Lei 8429 de 92, mas muitas alterações ocorreram. E outro ponto importantíssimo, e a gente vai tratar disso na aula, que nós vamos trabalhar legislação seca e muita jurisprudência dos tribunais de superposição. Como eu ia dizendo, além das alterações que ocorreram na lei, nós tivemos muita jurisprudência importante. Temas de jurisprudência do STJ que caíram, que perderam força diante das alterações da legislação. Temas de repercussão geral do STF importantíssimos, tá? Até decisões de ADI, de ações declaratórias de inconstitucionalidade. E a gente vai falar sobre tudo isso. Então, o nosso estudo ele vai se pautar na lei seca, nos artigos, porque é importantíssimo para a nossa prova, mas também a gente vai trabalhar a jurisprudência. Hoje, na verdade, já há um bom tempo, eu percebo que o tema improbidade administrativa, se o aluno ficar preso apenas à literalidade do artigo, ele talvez não consiga obter êxito, gabaritando aquela questão de direito administrativo no tema improbidade administrativa. Então, a gente vai
tomar os cuidados devidos para que você possa gabaritar administrativo, porque é muito importante para a sua aprovação, tá bom? Então vamos lá. Vamos abrir a Lei 8429 de 92, e aí eu quero conversar com você sobre o artigo segundo. O artigo 2º da Lei 8429, veja que esse artigo 2º ele tem uma redação nova. Foi uma redação nova dada pela Lei 14.230 de 2021. Foi essa Lei 14.230 de 2021 que alterou a Lei de Improbidade. Beleza. Aí, quando você vai no artigo 2º, você verifica que tem uma redação nova, é uma nova redação, né? E o que me chama a atenção aqui? Se você olhar o artigo 2º, fizer a leitura cuidadosa do artigo 2º, e você tem que ler, tá? Tem que ler. Você vai verificar que o artigo 2º continua com aquela ideia principal, que é trazer um conceito gênero de agentes públicos, sabe? Uma conotação genérica. Prof, por que o legislador teve essa preocupação de trazer um conceito amplo? Porque aí a gente consegue, dentro desse conceito amplo, colocar várias espécies, que depois eu vou te dar ideias de como a banca pode cobrar de você a questão do agente público na prova, à luz da Lei de Improbidade. Mas o que me chama muita atenção, e eu gostaria que você marcasse isso, é a expressão agente político, que consta agora no artigo 2º da lei. Não constava antes a expressão agente político. Não constava. Nós tínhamos antes de outubro de 2021 também uma conotação genérica, também um conceito amplo de agentes públicos, mas nós não tínhamos expressamente essa nomenclatura, essa classificação de agentes públicos que é o agente político. E isso tem um porquê. O que acontece? Até 2018, o STF fazia uma divisão entre os agentes públicos. Ele dizia assim: os agentes políticos, antes de maio de 2018, tá? Isso foi antes de maio de 2018. Então, antes de maio de 2018, o STF dizia assim: olha, os agentes políticos que praticarem atos de improbidade, na verdade, eles vão responder pela lei de crime de responsabilidade. Não vão se sujeitar à lei de improbidade administrativa. E por que isso? Porque, de acordo com a legislação sobre improbidade administrativa, que é a Lei 8429, não há prerrogativa de foro. O agente público, o agente ímprobo, ele responde perante um juiz de primeiro grau. Ele pode perder a função pública dele perante um juiz de primeiro grau. E por causa disso, antes de 2018, o STF tinha esse entendimento de que agentes políticos, ao praticarem ato de improbidade, só responderiam pela lei de crime de responsabilidade, até por uma questão de interpretação sistemática do texto constitucional. Show. Só que quando foi em maio de 2018, veja isso, em maio de 2018, o STF mudou o entendimento dele. É o informativo 901 do Supremo. Importantíssimo. Quando foi, então, em maio de 2018, informativo 901 do STF, o STF passou a admitir, preste atenção, porque esse é o entendimento, então, atual. O STF passou a admitir, então, desde maio de 2018, passou a admitir que os agentes políticos também podem se sujeitar à lei de improbidade administrativa. Então, quando você vai na tese fixada nesse informativo 901, o que a gente verifica? A gente verifica que um agente político, ao praticar ato de improbidade, ele se sujeita a um duplo regime sancionatório. Ele pode se sujeitar a um duplo regime sancionatório. Como assim, prof? Bom, ele pode se sujeitar à sua lei de crime de responsabilidade, mas ele também pode se sujeitar à lei 8429 de 92. Então, aquele empecilho que nós tínhamos antes de 2018, antes de maio de 2018, que não permitia, né, o agente político
ao praticar ato de improbidade, se sujeitar aos ditames da Lei 8429 de 92, em maio de 2018 cai. Cai no sentido que, a partir de 2018, os agentes políticos podem se sujeitar a um duplo regime sancionatório. Eles podem se sujeitar à sua lei de crime de responsabilidade e podem se sujeitar à Lei 8429 de 92. Porém, temos uma ressalva importantíssima, que consta no informativo 901, que eu gostaria muito que você fizesse a leitura. Qual é a ressalva, prof? A ressalva é que o presidente da República, ele continua blindado. O que é isso, prof? Continua blindado. O presidente da República, para ele, o STF permaneceu com aquele entendimento anterior. Ou seja, o presidente da República, se praticar um ato de improbidade, ele só vai responder pela sua lei de crime de responsabilidade. Por que isso? Tudo bem que a gente tem uma interpretação que a gente faz, uma interpretação sistemática do texto constitucional, que era feita antes de 2018, e que valia para o presidente e para todo e qualquer agente político, só que, a partir de maio de 2018, continua valendo para o presidente da República, ou seja, o presidente da República praticou ato de improbidade, ele vai responder pela sua lei de crime de responsabilidade. Não responde pela lei 8429. E os demais agentes políticos, prof? Tipo um governador, um prefeito, um ministro, um secretário. Esses, praticando o ato de improbidade, podem se sujeitar, além da sua lei de crime de responsabilidade, à lei 8429 de 92. Então, qual a tese fixada a partir de maio de 2018 para cá? Que o agente político, ele pode se sujeitar a um duplo regime sancionatório. Lei de crime de responsabilidade ou lei 8429, sem problema nenhum, salvo o presidente da República. Esse continua blindado. Esse continua no entendimento antigo. O presidente da República praticou ato de improbidade, não se sujeita à lei 8429. Anota para mim 2 artigos da Constituição que vão servir como fundamento para essa interpretação sistemática do presidente da República responder apenas pela sua lei de crime de responsabilidade. Artigo 85, inciso 5 da Constituição, artigo 85, inciso 5, que vai dizer para mim que quando o presidente da República atenta contra a probidade administrativa, na verdade ele está praticando um ato de improbidade administrativa, né? A Constituição diz que ele pratica crime de responsabilidade. Então, quando você olha o 85, inciso 5, está lá, presidente da República, quando atenta contra a probidade administrativa, hashtag, pratica ato de improbidade. Inciso 5, pratica crime de responsabilidade. Então, diante desse artigo 85, inciso 5, o entendimento é que, não, o presidente da República praticou improbidade, na verdade ele está praticando crime de responsabilidade. Então, ele vai se sujeitar à sua lei de crime de responsabilidade. E o artigo 52, inciso 1 da Constituição. O artigo 52, ele fala da competência do Senado. E o 52, inciso 1, diz que o Senado vai julgar o presidente da República quando ele pratica crime de responsabilidade. É aquela função atípica do legislativo. O Senado vai atuar como um tribunal atípico. Então, o impeachment vai ocorrer dessa forma. É o Senado que vai julgar o presidente da República. Está lá no 52, inciso 1. Então, veja que a perda da função pública do presidente da República, pela sistemática constitucional, não caberia ser a perda de uma função pública por meio da propositura de uma ação de improbidade perante um juiz de primeiro grau. Tem que permanecer no entendimento anterior, de 2018, que, antes de 2018, que o presidente da República, quando pratica ato de improbidade, ou melhor, quando pratica ato contra a probidade administrativa, está praticando crime de responsabilidade. Então, ele vai responder pela sua lei de crime de responsabilidade.
mas só o presidente da República. Então, na questão da prova, disse que o presidente da República praticou um ato de improbidade, não cabe aqui o Ministério Público ajuizar uma ação de improbidade perante um juiz de primeiro grau, tendo como réu o presidente da República. Por quê? Porque ele tem que se sujeitar aos ditames da sua lei de crime de responsabilidade. Quem vai julgar o presidente da República quando pratica crime de responsabilidade é o Senado. Então, há todo um procedimento especial para ele perder o cargo, tá? Agora, vamos lá, para a nossa prova. Governador, prefeito, secretários, ministros, qualquer outro agente político, se aparecer na prova que o Ministério Público ajuizou a ação de improbidade perante um juiz de primeiro grau, ok, sem problema nenhum. Por quê? Porque desde maio de 2018, os agentes políticos, salvo o presidente da República, podem se sujeitar à Lei 8429 quando praticam quando praticam ato de improbidade administrativa. Tá bom? Saindo do artigo... e outra coisa. Artigo 2º, conotação genérica. Então, presta atenção que a banca pode botar assim para você. Ocupante de cargo efetivo ou ocupante de cargo em comissão respondem por improbidade, porque entram no gênero de agentes públicos. Servidor estatutário, servidor seletista, servidor temporário se submetem ao artigo 2º da Lei 8429 de 92. Entram nesse conceito amplo. Particulares em colaboração com o poder público entram nessa situação. Então, aqui a gente tem uma conotação genérica. Então, várias espécies são abarcadas por esse conceito. Inclusive, agora a gente tem expressamente o agente político. Então, muito cuidado com isso, tá? Porque a banca brinca com as espécies de agentes públicos para você dizer, afirmar se eles se submeteriam às regras da Lei 8429 de 92, tá? Lembrando sempre, então, que é um conceito amplo, que abarca várias espécies, tá? Agentes políticos, servidores nas suas 3 espécies, particulares em colaboração com o poder público, até o estagiário, gente. Até o estagiário, tá bom? Vamos para o artigo 3º agora. O artigo 3º, anota aí, ele vai falar de um terceiro. Como assim, prof? O artigo 3º vai falar de um terceiro. Quem é o terceiro? Toda vez que você ouvir falar, ou que você lê numa legislação e está escrito lá terceiro, você vai entender que esse terceiro quer dizer que essa pessoa não tem nenhum vínculo com a administração pública. Nenhum vínculo por lei, nenhum vínculo por contrato. Não tem vínculo. E aí, a pergunta que fica no ar é, vem cá, esse terceiro, se ele praticar um ato de improbidade, ele se sujeita às regras da Lei 8429? Então, um cara que não é agente público, porque o agente público, a gente já viu no artigo 2º, que vai ser o agente ímprobo e que vai ser o réu na ação de improbidade. O terceiro, uma pessoa que não seja agente público, será que ele pode, ao praticar um ato de improbidade, se sujeitar aos ditames da Lei 8429 de 92, ser réu numa ação de improbidade, sofrer as sanções previstas na lei? O artigo 3º vai responder para a gente e vamos tomar cuidado porque tem nova redação. Uma nova redação que toca num assunto importantíssimo que foi a grande e principal modificação na lei de improbidade, no que se refere ao elemento subjetivo para configurar o ato de improbidade. Vamos fazer a leitura do artigo 3º primeiro. Vamos lá. As disposições desta lei, são aplicáveis no que couber. Vamos aprender a interpretar o texto. Quando eu falo no que couber, é porque não é tudo da lei 8429 que vai poder recair sobre o terceiro. Então, no que couber, a lei poderá ser aplicada ao terceiro, que é aquele que não é agente público. Então, o artigo 3º diz assim, as disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, atenção agora, quero que sublinhe essa parte final, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Amores, mudou completamente a redação
que nós tínhamos no artigo 3º antes de outubro de 2021. Mudou completamente. Agora, você vai olhar para 2 verbos, induzir e concorrer. Ou seja, esse cara que não é agente público, ou ele induz, é aquela coisa ruinzinha que fica batendo no ouvido do agente público. Ah, vai aí. Ah, vai, pratica aí esse ato. O que tem? Todo mundo faz. É praxe. Deus me livre e guarde. Mas sem brincadeira, é o cara que fica botando a ideia ruim na cabeça de um agente público. Então, esse terceiro, o Joãozinho é servidor. O Zezinho, que é amigo dele, não é servidor, mas o Zezinho fica lá, induzindo o Joãozinho a praticar um ato de improbidade. Esse Zezinho pode responder por improbidade administrativa? Pode, não ficou coberto. Ah, prof, mas ele não induziu, ele concorreu, ele foi partícipe, ele foi coautor. Porra, pior ainda, né? Praticou os atos materiais que configurou ali o ato de improbidade. Ele também vai responder. Então, se esse terceiro induzir ou concorrer, ele pode responder por ato de improbidade à luz da Lei 8429? Pode, mas ele tem que agir com dolo. Porque não existe mais, desde outubro de 2021, ato de improbidade por culpa. Não existe mais, desde outubro de 2021, ato de improbidade por culpa. Não existe mais conduta culposa na tipologia dos atos de improbidade. Os tipos de atos de improbidade, para se configurar em improbidade, é preciso dolo. Aí você diz assim, ai, prof, eu fico em dúvida o que seria dolo. Então, vamos lá no artigo 1º. Artigo 1º, sobe aí, artigo 1º, parágrafo 2º. Conceito de dolo para você. Artigo 1º, parágrafo 2º. É interessante marcar esse artigo, porque a banca já pegou esse artigo e botou na prova. Então, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos artigos 9º, 10 e 11, que são os 3 atos de improbidade que nós vamos estudar no próximo bloco. Ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Ou seja, voltando lá para o artigo 3º. Então, eu fui no artigo 1º, parágrafo 2º, anota isso, artigo 1º, parágrafo 2º, que vai conceituar o que é dolo para você. Dolo é a intenção de praticar o ato ilícito de improbidade administrativa. Eu tenho a intenção de me enriquecer ilicitamente. Eu tenho a intenção de causar dano ao erário. Eu tenho a intenção de violar um princípio da administração pública. Tá entendendo? Dolo, que está conceituado no artigo 1º, parágrafo 2º. Mas voltando para o artigo 3º, que a gente está falando do 3º, veja que agora, na nova redação, não basta induzir ou concorrer. Tem que ser induzir ou concorrer dolosamente. Então, fica atento, porque qualquer questão que diga para você que o ato de improbidade possa ser configurado por culpa, seja o agente público praticando ou o terceiro, induzindo ou concorrendo, não rola, porque não existe mais conduta culposa. Essa foi a maior modificação e mais significativa modificação que nós tivemos na lei. Não existe mais conduta culposa, só ato de improbidade por dolo. E vou além, hein? Não está escrito aqui, mas eu vou além. Dolo específico, tá? Não é dolo genérico, não, hein? É dolo específico, tá bom? Então, cuidado. Vimos, então, o artigo 3º. O terceiro, que não é agente público, vai se sujeitar à Lei 8429 apenas no que couber se ele induzir ou concorrer dolosamente para a prática do ato de improbidade. Tá? Vamos lá. Olha o parágrafo 2º do artigo 3º. Parágrafo 2º do artigo 3º. As sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública, de que trata a Lei 12.846 de 2013. Isso vem caindo em prova. Prof, que lei é essa? Lei 12.846 de 2013. É uma lei importantíssima, é a lei
que é chamada de lei anticorrupção. É a lei que fala de responsabilidade objetiva da pessoa jurídica que pratica um ato lesivo contra a administração pública nacional ou estrangeira. Então, é uma lei que trata da responsabilidade da pessoa jurídica quando ela pratica um ato lesivo contra a administração pública. E a Lei 12.846 de 2013 traz no seu corpo sanções para essa pessoa jurídica que praticou um ato lesivo contra a administração. A pessoa responde tanto em sede administrativa como também em sede judicial. Ora, por que o artigo 3º, parágrafo 2º, impede que aquela pessoa jurídica que já foi sancionada pela lei anticorrupção, porque ela praticou um ato lesivo e à luz da lei anticorrupção ela já sofreu uma sanção, por que a lei de improbidade proíbe que essa pessoa jurídica seja também, sofra uma sanção também à luz da lei 8429? Diz aí para mim, o que você acha? Como é que é o nome daquele princípio, hein? Princípio do non bis in idem. A pessoa jurídica não pode ser punida 2 vezes praticamente pela mesma situação, porque os atos lesivos que constam na lei 12.846 de 2013, lá no artigo 5º da lei 12.846 de 2013, aqueles atos lesivos são muito semelhantes aos atos de improbidade. Então, a pessoa jurídica praticou um daqueles atos lesivos que estão no artigo 5º da Lei 12.846 de 2013. Vale a pena ler. Artigo 5º da Lei 12.846 de 2013. Ele foi punido. Aí essa pessoa jurídica vai ser punida aqui também na Lei de Improbidade? Não pode. Porque senão vai configurar o bis in idem. E aí o princípio do non bis in idem traz essa regra do artigo 3º, parágrafo 2º da lei. Fechado? Ótimo. Seguindo aí na nossa legislação, a gente vai estudar os atos de improbidade administrativa. A gente vai estudar a chamada tipologia. Após a alteração que ocorreu em outubro de 2021, nós tivemos uma modificação aqui. Agora a gente só tem 3 atos de improbidade. Ato que importa no enriquecimento ilícito do agente, ato que causa dano ao erário e ato que viola princípios. É o artigo 9º, 10 e 11. Como é um tema de grande relevância, a gente tem que tomar muito cuidado com isso para a nossa prova, eu vou falar sobre isso no próximo bloco. Aí no próximo bloco a gente abre com a tipologia, então já deixa aí a sua lei aberta, nós vamos olhar o artigo 9º, 10 e 11, eu vou chamar a atenção de pontos importantes. E a gente segue depois para a parte de sanções que estão no artigo 12. Gente, olha, 9, 10, 11 e 12 é de uma importância absurda para a prova. Você tem que dominar o que está escrito nesses artigos. Por quê? Porque a banca vai simplesmente fazer o seguinte, ela vai pegar uma dessas condutas e vai te perguntar qual é a sanção que pode ser aplicada. Então, você precisa saber coisas acerca dos atos de improbidade e também as sanções que poderão ser aplicadas. E o que acontece? Tivemos uma alteração significativa na parte de tipologia, no que pertine ao elemento subjetivo, que você já me ouviu falar, que só cabe agora dolo e não mais conduta culposa. Além disso, nós também tivemos muita modificação nas sanções a serem aplicadas àquele que pratica o ato de improbidade. Então, tem que tomar muito cuidado com a parte da lei que trata da tipologia e das sanções, tá? Como é algo muito importante, eu vou falar no próximo bloco. Vou e volto.